E ele até hoje, eu estava lendo aí outro dia, um dia desse no YouTube, que eu estava me recordando, só um parênteses, um jogo Brasil-Inglaterra, 2-1, despedida do Gilmar, grande goleiro, foi goleiro do Santos, do Corinthians, bicampeão mundial, Gilmar dos Santos Neves. Tanto muita gente chama Gilmar hoje, nessa idade de 60, 65, por causa do Gilmar, né? Gilmar goleiro. E nesse dia, o Brasil ganha da Inglaterra, que era campeão do mundo, em 69, no Maracanã, com um gol do Tostão, sentado. Ele faz um gol, tal, ficou célebre e tal. E aí eu achei lá no YouTube, aquela coisa maravilhosa, aí fiquei vendo lá os 7, 8 minutos do jogo, que eu lembro quando eu vi quando eu era pequenininho pela televisão, e aí vinha, embaixo, tinha uma crônica do Nelson Rodrigues sobre o jogo, que era fantástico. Falei, meu Deus. E aí ele enxergava mal. Então, grande parte do que ele fala do jogo é construção. Ele é o nosso grande autor de teatro, ele mudou a história do teatro com o Vestido de Noiva, que é de 43, as grandes interpretações e tal. E o Nelson Rodrigues, quando olha 58, fala, porra, é isso. Aí que fico repetindo, encher o saco, ficar toda hora falando, o complexo de vira-lata. Essa expressão é dele, de 1958, né? É do Nelson Rodrigues. Então, e o país, você vê, dava certo nos esportes, dava certo na literatura, os grandes artistas de Hollywood, tal, vinham ao Brasil. São Paulo, em 54, fez 400 anos. Né? São Paulo é uma cidade muito nova, até final do século XIX não era nada, São Paulo era nada, tanto que você achar edifício histórico em São Paulo é coisa mais rara, você pode pegar uma lupa, vai procurar, dá para encontrar, acho que sobra numa mão os edifícios coloniais, porque o pátio do colégio, aquela igreja é tudo falso, aquela invenção, né? Então é uma cidade do finalzinho ali, 1890, 1900, portanto tem 100 e poucos anos, tanto que em 1900 é tão nova São Paulo que a língua mais falada aqui não era o português, era o italiano e o espanhol. Né? Era uma e essa região, especialmente, a Zona Leste toda, tinha uma presença muito grande de imigrantes. Então, o Brasil é um país novo. Então, havia aquele otimismo do crescimento. E em 1930, a Revolução foi fundamental para o Brasil. Por isso que as eleições são em outubro, por causa da Revolução de 30, que começou dia 3 de outubro. Aquilo foi fundamental, porque criou o Brasil moderno. O Brasil não tinha Ministério da Educação, você imagina? O que foram as Revoluções de 30, cara? A Revolução de 30, por isso que agora as eleições são em outubro, só que tiraram no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo, né? Resolveram dessa forma. Mas é homenagem à Revolução de 30. A Revolução de 30 teve a crise de 29, foi a crise mais violenta do capitalismo, em outubro de 29, nos Estados Unidos, uma quebradeira na Bolsa de Valores, e aquilo se espalhou. Na época, nós não tínhamos Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, ONU, não tínhamos nada, nem no campo político, nem no campo econômico, para segurar uma crise dessas proporções. E aquilo acabou atingindo o Brasil. O Brasil dependia de um produto, o café. Né? O café representava a maior parte de quase todas as exportações brasileiras. E houve um excesso de plantio nos anos 20. Né? E esse excesso de plantio, chegou um momento em 29, o Brasil acho que produziu 28 milhões de sacos, exportou metade, 14 ficou com 14 de estoque. E o café, vocês sabem que demora para produzir 4 a 5 anos. É diferente de outros cultivos, que você pode até cultivar 2 vezes no ano, não é o caso do café. Então, começou a vir aquele monte de café aqui, e aí calhou com a crise de 29, e houve uma contração nos importadores, especialmente dos Estados Unidos, o mercado externo fechou. E aí, então, nós tivemos essa crise econômica, que juntou uma crise política na sucessão do Washington Luiz, que era o presidente da República, que foi governador de São Paulo, foi prefeito da capital, mas não era paulista, porque São Paulo sempre foi um estado global antes da globalização, e brasileiro antes de... Aqui sempre teve tudo aqui. São Paulo foi um estado que na República Velha teve governadores não paulistas, teve um alagoano e teve um fluminense, porque o Washington Luiz nasceu em Macaé e tal. Já no Rio Grande do Sul não podia ser, porque a Constituição Gaúcha de 1891 tinha de ser gaúcho para ser governador, tal. Aqui não. Então o Washington Luiz fez toda a política aqui, e aí queria colocar o Júlio Prestes como sucessor. E houve um racha, porque a Minas Gerais considerava que era a sua vez de indicar o presidente da República, do café com leite, naquela alternância, exato. Aí rompe e se alia ao Rio Grande do Sul, que lançou o Getúlio Vargas, que era um jovem político à época, governador do Rio Grande do Sul, e aí é uma composição, o vice vem da Paraíba, que é o João Pessoa. Aí aparece chamada-se Aliança Liberal contra a chapa oficial. O voto na Primeira República era descoberto, você votava na frente, tal. Era bem democrático, na frente da pessoa você votava, tal, super democrático. As mulheres não votavam, e não votavam os analfabetos, etc. Claro que o governo ganhou todas as eleições disparado, tal. E o que acontece? O Júlio Prestes ganha. O Getúlio Vargas acusa de fraude, mas no Rio Grande do Sul também teve fraude, onde ele dominava também, quando você olha os resultados. A verdade é que os oponentes deles fizeram uma fraude, mas bem feita. Porque dominava mais estados. Então, aí houve aquela confusão, em março, abril, maio, junho de 30, e a crise econômica chegou aqui, crise política. Aí
muitas vezes você acha que está tudo tranquilo, é aí que muda a história. A história, por isso que eu até brinco, tem uma expressão que vem lá de um clássico da música brasileira chamado Eu e a Brisa, do Johnny Alf, que tem um momento que ele diz assim, o inesperado faça uma surpresa, né? Na história é assim também. Ninguém espera, tem certas coisas, na Revolução Francesa, ninguém imaginaria que começaria com a tomada da Bastilha, né? Então, imaginava que era uma simples revolta, foi uma revolução, que é outra coisa. Aqui conosco, deu a impressão que a partir de julho, agosto, estava tudo resolvido. Vamos aceitar a derrota, segue a vida, porque já tinha ocorrido dissidências em outras eleições na Primeira República, né? Mas não, aí tem muito a ver com Oswaldo Aranha, tem a ver com a crise econômica, que foi dura, que bateu duro, e com os movimentos de jovens militares chamados tenentistas, né, que tem o lado civil também dos tenentistas, e que estavam em insurreições quase que permanentes. Em 1922, a revolta do Forte Copacabana contra o Estado. Eram rebeliões, rebelião em 24, inclusive na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo foi tomada... O que motivava essas rebeliões? Eles queriam a verdade do voto, o voto secreto, defendia a combate à corrupção. Então eles lutavam meio que pelas coisas certas? Eram jovens oficiais, geralmente de frações das classes médias mais baixas, que iam procurar um ensino militar que era gratuito, porque poucos tinham dificuldades de pagar a escola e tal, e havia aquele desejo que vinha desde a proclamação da República de os militares se julgarem superiores aos casacas. Casacas era sinônimo de civis. Entendi. Né? Então, isso se mantém até hoje. Ficou, e hoje isso está muito marcado, é verdade. Então, esse movimento teve a rebelião dos 8 do Forte lá no Rio de Janeiro, Copacabana, né, que sobreviveram 2. Pode crer, eu visitei esse forte. Então, eu foi vi ali. A foto dos 8. A foto, então, aquela foto é famosa, só sobreviveram 2, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que era aqui de São Paulo. Estão vivos até hoje, não? Não. O Siqueira Campos, depois em 30, morre num acidente aéreo no Rio da Prata, e o Eduardo Gomes depois foi 2 vezes candidato, foi a presidente da República, e derrotado. Campos que batiza uma rua lá em Copacabana. Então, isso, quando a gente começa a ver os nomes de ruas, fica uma coisa legal, você começa a ver quem são os personagens. E aí veio a rebelião militar, uma rebelião, participação, o líder é civil, Getúlio Vargas, e aí cai o Washington Luiz é preso, levado para o Forte, até depois vai para o exílio, fica 15 anos exilado. E o Getúlio assume como chefe do governo provisório, não tão provisório, porque ficou 4 anos até ser eleito pelo Congresso indiretamente, que a Constituição permitia a primeira eleição, presidente em 34, né? Mas 30 funda o Brasil moderno, queria-se o Ministério da Educação, nós não tínhamos, Ministério do Trabalho, nós não tínhamos, e aí é engraçado, porque o Getúlio Vargas tinha uma perspectiva autoritária, mas reformista e modernizante. Você imagina o prédio do MEC, esse aqui do Rio de Janeiro, que é o Bolsonaro, que nem sabe que é MEC, que é... O Bolsonaro é um beócio, MEC, né? Pro Bolsonaro é McDonald's. Ele não tem a mínima ideia, é verdade, McDonald's. O prédio é de 33, que foi o Le Corbusier, um célebre arquiteto modernista francês, veio aqui e projetou junto com o Niemeyer. Então você tem a radicalidade da sede no MEC, que é um prédio da modernidade, da mais moderna possível tal. Então você tem uma mudança e um desejo de integrar o Brasil, centralizar, porque a questão que se colocava para o Getúlio e para os castilhistas gaúchos é uma velha discussão desde o início da República, que tem de ter poder central forte, porque a descentralização, federalismo, como tinha na Primeira República, quem tinha poder era o coronel local. Para modernizar o Brasil, para realmente acabar com o poder do chefe local, do mandão local, do senhor do baraço e do cutelo, como falava o Euclides da Cunha, tem de ter um poder central forte.